Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 a seguir. Evangelho segundo nos escreveu Lucas, o capítulo 10, do versículo 30 a seguir, nos diz assim a palavra de Deus. E respondendo Jesus disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partiu um outro dia, tirou 2 dinheiros, deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuidai dele, e tudo que demais gastaste, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parecem que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero antes de mais nada pedir para que os irmãos não coloquem as vossas Bíblias aí no Segura a Bíblia, não sei como é que chama esse negócio aí, guarda a Bíblia, segura a Bíblia, amém. Olhem para o texto bíblico, por favor, à medida que eu for falando, olhe para o texto bíblico, para que os irmãos façam perguntas acerca do texto, se possível para mim depois, para os irmãos depois, para que nós possamos ser edificados com o texto. Nós precisamos ser, como o pastor sempre nos fala, autênticos leitores da Bíblia. Esse texto bíblico, ele tem que saltar de dentro do texto para os nossos corações. Aí sim nós seremos edificados. Mas se ficar só nas páginas da Bíblia, não tem valor algum. Antes de nós iniciarmos a nossa fala, eu gostaria de fazer uma pergunta a mim mesmo, aos irmãos, a todos nós. Mas eu vou usar o você pelo singular, porque é sempre nós tirando eu. Mas por isso que eu vou usar o você, eu me incluindo, mas que você pergunte a você mesmo. Você já se perguntou se você é um verdadeiro cristão ou um religioso? Muitas vezes eu me pergunto, algumas vezes me decepciono. Jesus nos dá um ensinamento muito profundo nesse trecho da palavra de Deus acerca disso, sobre a realidade, a verdadeira realidade da fé cristã e a religiosidade. E olhando, me deparando com tudo isso, eu pude me perguntar: será que eu sou um verdadeiro cristão? Será que você é um verdadeiro cristão? Será que nós somos verdadeiros cristãos ou nós somos meros religiosos? E depois de nós observarmos todo esse contexto, nós teremos condições de dizer: eu sou um verdadeiro cristão, ou eu sou um religiosão velho, como diz o nosso amigo. Vamos entender o contexto que nós estamos passando aqui. Jesus estava comissionando os seus apóstolos a uma missão. De 2 em 2 estavam os lançando ao mundo para pregar o Evangelho. Quando os irmãos, os apóstolos voltaram, isso está alguns versículos anterior ao que nós lemos. Quando os irmãos voltaram aqui, eles sentiram muita alegria, no versículo 20 do 10, e dizia: Jesus, olha, pelo seu nome os demônios se sujeitaram a nós, foi uma grande alegria. E a Bíblia diz que também o Senhor se moveu de íntima compaixão. Diferente de quando os irmãos diziam assim: Jesus, o Senhor quer que desça fogo do céu e mata todo mundo? Jesus, quando o Senhor estiver no seu reino, permita que nós sejamos o primeiro, que um sente a sua direita, o outro sente a sua esquerda. Nesses momentos Jesus ficou triste, mas aqui Jesus ficou alegre, moveu-se, ele alegrou-se no Espírito Santo, porque o propósito, a missão pelo qual ele foi enviado pelo Pai, agora está surtindo êxito, porque os irmãos, os apóstolos estão entendendo que o verdadeiro propósito, o verdadeiro cristão,
é aquele que leva as boas novas, é aquele que se importa com o seu próximo, é aquele que se move, ou melhor, que move-se de íntima compaixão para com o próximo e faz aquilo que o Pai determinou. Diante disso, os irmãos estavam ali, eu penso que Jesus os chamou particular, a Bíblia diz isso no versículo 23, voltando-se para os discípulos em particular, disse-lhe: bem-aventurados sois vós, porque muitos reis e profetas quiseram ter esta oportunidade e não tiveram. Qual oportunidade? De ser ensinado pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Deus, de aprender na fonte do próprio Filho de Deus. Eu creio que Jesus falou para os discípulos, mas querendo alcançar um cidadão que estava próximo, um doutor da lei. Jesus talvez tenha bochichado ali para os apóstolos, coisa que o doutor da lei ouviu, e provável, pelo que o contexto nos ensina, ele ficou incomodado. Mas espera um pouco, esses pequenos discípulos de Jesus, um é pobre, o outro é pescador, o que eles tiveram que eu, doutor da lei, não tive? Não, eu vou questionar, eu vou perguntar. E ele foi questionar Jesus. E nos diz que um certo doutor da lei se levantou, nesse contexto que Jesus nos dá esse ensinamento, tentando, dizendo: mestre, o que fareis para herdar a vida eterna? Esse sujeito enganaria qualquer um de nós. Se fosse eu falei: nossa irmão, glória a Deus, você está se importando pelo reino de Deus. Mas Jesus conhecia o coração, o íntimo desse doutor da lei, e Jesus já logo observou e disse assim: você não está interessado é nada, essa pergunta sua que faz para herdar o reino de Deus, não é porque você está interessado pelo reino de Deus, é que você, Jesus não disse isso, mas ele disse no contexto, né? É que você quer ganhar um aplauso pela sua fidelidade desde criança, e está me perguntando o que você faz para herdar o reino de Deus. Jesus, conhecendo isso, disse assim: o que está escrito na lei? Como que você lê? Mas batata, ele já respondeu rapidinho. E respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse: nota 10, parabéns, faze isso e viverás. Ele falou: opa, mas como assim? Faze isso e viverás. Eu já faço, você tem que me parabenizar. Assim como você fez para os apóstolos, você tem que me exaltar aqui. Eu já faço isso desde pequeno. Ele se sentiu meio que humilhado, né? Porque eu creio que Jesus falou ali: tá bom, ó, parabéns para você, ó, faz isso e viverás. Ele pensou que Jesus o iria aplaudir. Parabéns, você conhece, é conhecedor da lei. Mas Jesus conhecia o coração dele. Jesus disse: faze isso e viverás. E ele, não se conformando, no versículo 23 diz: e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Pela pergunta que ele fez aqui, nós já sabemos o tamanho da sua espiritualidade. Era uma criança, era um menino na fé. Mas o que ele está tentando dizer aqui? Para um doutor da lei, o seu próximo era apenas os judeus, não eram os gentios. Então é como se ele dissesse assim: eu sei que você vai me dizer que o meu próximo é apenas os judeus, e eu vou te pegar em contradição, porque você vive pregando que o reino de Deus também é para os gentios, e agora você vai dizer que o meu próximo é só os judeus. Eu te pego em contradição. Pegar Jesus na saia justa? Não, de jeito nenhum. E Jesus então, respondendo, Jesus não é muito de responder para esses lambão, não. Vocês podem ver que às vezes as pessoas perguntam as coisas, ele responde com uma outra pergunta, mas ele não responde. Mas no que concerne ao reino de Deus, há uma resposta sim, todas as coisas. E Jesus, para ensinar, para dar um ensinamento a esse doutor da lei, que estava tentando justificar-se a si mesmo, ele propõe uma parábola. Esse ensinamento é tão profundo que Deus permitiu que ela fosse preservada na palavra de Deus, para que nós entendamos, irmãos, o verdadeiro sentido do Evangelho, para que nós tenhamos noção do que realmente importa para Deus. O que importa para Deus não é sermos obreiros no sentido de cargos e funções. O que importa para Deus não é necessariamente nós sermos observadores da lei, muito menos conhecer a Bíblia de cor e salteado. Não que não seja importante, mas o que realmente importa é nós praticarmos aquilo que o nosso Pai nos ensinou. Se nós não movermos
de íntima compaixão para com o próximo e cumprir as ordenanças do Pai, nós seremos meros religiosos. E ele, conhecendo isso, propôs uma parábola. Nós já sabemos o que é uma parábola. Ele diz algo muito interessante. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, a condição da humanidade. Ele diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Este homem foi assaltado e foi despojado, espancado, e os salteadores deixou como morto. Isso é muito interessante, irmãos, porque o sair de Jerusalém e descer para Jericó não tem um bom sentido na Bíblia. Primeiro que descer não tem um bom sentido. Nós vemos que Sansão, o ministério de Sansão começa descendo. Então a vida espiritual de Sansão começa descendo. Os irmãos podem ler lá no livro. Aqui ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Jericó já não tem um bom sentido na Bíblia, porque em Josué capítulo 6, versículo 23 ou 26, eu não me recordo, há uma maldição sobre Jericó quando o povo de Israel entrou e a destruiu. Ele diz: não restituirá essa cidade, ou seja, há uma maldição sobre. E em Jerusalém há uma bênção, porque depois Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então o fato de sair de Jerusalém e ir para Jericó representa a humanidade que está em não conformidade com o propósito de Deus. A humanidade está distanciando-se do propósito do Pai, que é ficar em Jerusalém, é estar em Jerusalém, é cumprir a ordem do Senhor. Quando nós estamos em não conformidade com a vontade e o propósito de Deus, quando nós estamos nos distanciando de Jerusalém, nós ficamos à mercê de Satanás. Esse salteador aqui representa Satanás, porque ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então quando nós estamos em Jerusalém, na presença do Pai, nós somos protegidos. Mas quando nós estamos distanciando-nos da presença do Pai, que é Jerusalém, nós ficamos à mercê dessa estrada. Nós percorremos por estradas perigosas e Satanás não perdoa. Então a condição que este homem ficou, despojado, espancado, meio morto, é a condição que a humanidade se encontra. Tanto a pessoa que não conhece a Deus e está sendo espancada por Satanás, Efésios 2:1 nos diz que estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, ou seja, a humanidade está dessa maneira, mas também representa as pessoas feridas pela religião. Por isso que ele fala sobre isso. Jesus ali, ele corta para os dois lados, ele ensina tanto os apóstolos quanto esse doutor da lei. Ele está dizendo assim: você, ao invés de cuidar do meu povo, ao invés de alimentar o meu povo, que é o que realmente importa, vocês com a sua religião está ferindo o meu povo. E há muitas pessoas feridas por aí, meus irmãos. O irmão William, esses dias, estava me contando que há um moço de uma determinada igreja que foi ferido por uma determinada pessoa lá, e ele não volta mais para a igreja. Ele se decepcionou com a igreja, com a religiosidade, e ele falou para o William: olha, para mim não tem mais jeito, eu já caí da graça, eu já pequei, para mim não tem mais jeito, meu instrumento está aí, criando poeira, para mim não tem mais jeito. Uma pessoa ferida. Quantas pessoas nós conhecemos estar ferido com a religiosidade? Quantas pessoas nós conhecemos que só sabe ferir as pessoas? Jovem, uma moça, um moço, um irmão, uma irmã, vem pedir um conselho e a pessoa já está esperando com um pedaço de pau. É o crente espancador, desce o sarrafo. Não é isso que Deus quer de nós não, irmãos. A nossa obrigação como obreiros e crentes é ter uma palavra. Se você não tem uma palavra que vá confortar o coração, fecha a boca, não fala nada não. Fala que você não sabe, mas não abra a boca para ferir o coração das pessoas, porque Deus não gosta disso. Nós vemos aqui a condição que a humanidade se encontra, ferida pela religiosidade e espancada por Satanás. Dentro desse contexto, a Bíblia diz que ocasionalmente, o versículo 31, o que é ocasionalmente? É por um acaso, ele não tinha um propósito, não tinha por objetivo passar por ali, ele estava vagando lá, ocasionalmente, ele estava descendo
pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Aleluia! Graças a Deus, esse moço será salvo. Esse moço ferido pela religião ou ferido por Satanás será salvo, porque um sacerdote está a caminho. Quando esse sacerdote olhou, teve a oportunidade de fazer algo por aquela pessoa, o que a Bíblia diz que ele fez? Passou de largo, não estou nem aqui, nunca nem vi. Ele se isentou da sua responsabilidade. Mas sabe o que eu estava olhando, irmãos? Primeiro, ele descia, ou seja, ele estava na mesma condição da pessoa espancada por Satanás. Um sacerdote jamais poderia descer de Jerusalém para Jericó. Uma pessoa na mesma condição, ela não pode ajudar ninguém. Outra coisa que me chamou a atenção é que ela descia ocasionalmente, ela não tinha foco, ela não tinha determinação, ela não sabia para onde ir. E como a Sara sempre fala, para quem não tem aonde ir, para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Esse moço estava em qualquer caminho, menos no novo e vivo caminho que Jesus abriu-nos. Ele não tinha propósito, ele não tinha uma missão concreta na sua mente, por isso ele não pôde ajudar. Muitas vezes nós somos como esses sacerdotes, nós temos a responsabilidade desse sacerdote. O sacerdote, irmãos, era as pessoas que tinham a linhagem, o sangue de Arão correndo sobre as suas veias, tinha a responsabilidade de cuidar, de zelar, de ensinar, de ajudar os pastores naquele momento, nos utensílios do tabernáculo. Ele tinha a obrigação de ajudar esse homem, mas ele não passava de um religioso, batistão velho. Ele olhou, o que é olhar? É ter a oportunidade de ajudar, é ter a oportunidade de exercer aquilo que Cristo me ensinou, irmãos. É ter a oportunidade de expressar o que está dentro de mim, porque aquilo que está dentro de mim é expressado pelas minhas ações. Se eu tenho a oportunidade de ajudar e não ajudo, nós não passamos de religiosos. Se eu não tenho a oportunidade, amém, ore para que Deus conceda a oportunidade, mas eu tendo a oportunidade e não ajudo, eu não passo de um religioso velho, batistão. De igual modo, versículo 32, de igual modo também vinha um levita, aleluia, agora vamos mexer aqui na área do William, aqui, ó. Vinha um levita, com a sua viola nas costas, bendito seja o nome do Senhor, a concego andei, perdido vaguei, é aquela coisa toda, vou tocar na igreja, estou descendo, vendo, passou de largo, tendo a oportunidade de exercer a misericórdia, de mover-se de íntima compaixão, de ajudar, de externar o que havia dentro de si. Opa, não estou nem aqui, estou atrasado para o culto, o irmão Isaías me espera para me tocar minha viola lá, o culto é mais importante. Eu digo que não, irmãos. Irmão do céu, vou ligar para o pastor Gerson, você falou que o culto não é importante. Eu não disse isso. Mas o que realmente importa, irmãos, é nós cuidarmos do povo, é nós ajudarmos o povo. De que me adianta estar aqui pregando, cantando, tocando minha viola, e quando eu tenho a oportunidade de exercer a misericórdia, de ajudar o meu próximo, eu não faço, eu não passo de mero religioso. Agora eu pergunto, esse cidadão, isso é uma parábola, mas ele chegou no culto, no templo, com a sua viola no saco. Deus aceitou o louvor dele? Porque há 10 minutos atrás ele teve a oportunidade de demonstrar aquilo que o rei havia ensinado e não o fez. Deus aceitou o louvor dele? Não aceitou o louvor dele. Não aceitou. Porque o verdadeiro louvor, irmãos, emana de um espírito obediente. Ele flui de dentro de nós. O que expulsava o demônio de Saul não era a técnica de Davi, mas era a unção, a obediência que saía de dentro de Davi. É isso que expulsava o demônio. Alguém já contou, se eu não me engano, o pastor João, que uma determinada pessoa foi expulsar um demônio e começou a cantar o hino do cantor cristão? Foi isso, pastor, que o senhor contou? O que expulsou ali o demônio? Foi a música? Não, foi a unção que havia na vida daquelas pessoas. Então o que realmente importa, irmãos, é a nossa obediência em relação àquilo que Deus nos ordena.
Se nós somos levitas, nós somos sacerdotes, obreiros, o que mais importa é eu obedecer a Deus. Diante desse cenário, e o que me chama a atenção é que a Bíblia diz de igual modo. De igual modo. Os três estavam na mesma condição, descendo de Jerusalém para Jericó. E quando nós estamos na mesma condição que as pessoas, nós não temos palavra, nós não temos modos para o ajudar, nós não temos condições de ajudar se nós estamos na mesma condição. Então uma pessoa seca, que não tem uma palavra de conforto, que não tem amor, que não tem misericórdia, ela se encontra na mesma condição, não tem como ajudar. No versículo 33 nos diz assim: mas um samaritano, um samaritano, diz que o que o sacerdote, o que o levita deveria fazer, eles que são tão graduados, que têm a sua função, o seu cargo, algo que era da responsabilidade deles fazer, eles não fizeram, um samaritano fez. Os samaritanos, aos olhos dos judeus, eram cães desprezíveis. Os samaritanos é uma mistura de judeus com gentios. Há um rei que chegou num determinado lugar e expulsou os judeus, e esses judeus foram para Samaria e lá tiveram relações e aquela coisa toda, e se misturaram, se tornando assim o samaritano. É lógico, né? Mas o que mais importa para os judeus é que eles não são puros, então eles são cães desprezíveis. O que ele está mostrando para esse homem, esse doutor da lei, é: o que vocês deveriam fazer, vocês não fazem. Já que vocês não estão fazendo, eu vou levantar um samaritano para fazer. Um desprezível samaritano, aquele que poderia dizer: eu não tenho nada a ver com isso, mas ele o fez, porque ele era obediente à palavra de Deus. Esse samaritano, meus irmãos, representa tanto o nosso Cristo, que não está na mesma condição do mundo, então ele pode ajudar, mas representa você, eu, nós como cristãos, porque agora nós temos a natureza de Deus, nós temos condições de ajudar o próximo, nós temos condições de ajudar a pessoa ferida pela religião e também ferida por Satanás. Nós temos essa condição. Às vezes nós achamos que é apenas Jesus, não é apenas Jesus. Aí me isento da responsabilidade. Esse samaritano representa a nossa atitude esperada pelo Pai. Então representa Jesus, mas representa cada um de nós também. A Bíblia diz que um samaritano que ia de viagem, ele não descia de Jerusalém para Jericó, provavelmente ele vinha de Samaria para Jerusalém. Então Jesus, ele nunca desce, ele sempre está subindo, ele tem condição de nos ajudar. Então esse Cristo que representa nesta parábola, diz que Jesus chegou ao pé dele, vendo, vírgula. Nos outros versículos diz, e passou de largo. Aqui diz, vendo, vírgula, moveu-se de íntima compaixão. Meus irmãos, as nossas ações só serão diferentes se o nosso íntimo mover-se de íntima compaixão. Se nós não ardermos pelas almas, se nós não movermos de íntima compaixão dentro de nós, pelas pessoas que estão jogadas, pelas pessoas que estão machucadas, feridas pela religiosidade, nós não o ajudaremos. As nossas ações, o externo nosso, ele condiz com aquilo que está dentro de nós. Por isso, íntima compaixão. Íntima compaixão é eu sentir o que o meu próximo está sentindo, só que dentro de mim. É eu tentar me colocar no lugar daquela pessoa. E o que essa pessoa está passando? A gente, nos Ubers da vida aí, a gente fica conversando, faz umas piadas, umas brincadeiras de jovem, de homem e tal, mas a gente às vezes fica pensando, meu Deus do céu, que vida desgraçada que essa pessoa vive. Desgraçado não é um palavrão não, viu, irmãos? É sem graça, tá? É sem a graça de Jesus Cristo. É uma vida que a gente fica olhando como que uma pessoa consegue viver nessa condição. Meu Deus, tira essa pessoa dessa vida, tira essa pessoa. Então isso é mover de íntima compaixão, é tentar se colocar no lugar daquela pessoa e dizer, Jesus, tira essa pessoa daí. Não tem como uma pessoa viver dessa forma, não tem como uma pessoa ser feliz desta maneira. Tira essa pessoa daí, ou seja,
nos movemos de íntima compaixão por determinada pessoa. Se nós não nos movermos, irmãos, Billy Graham dizia que se o nosso coração não arder em chama pela alma que caminha para o inferno, nós nunca seremos o evangelista, nós nunca seremos ganhadores de almas. Esse samaritano, vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximou-se dele. Jesus se aproximou de nós quando ele deixou a sua glória e habitou entre nós, porque ele queria sentir o que nós sentimos. Jesus sentiu dor, sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu alegria, sentiu tristeza, irou-se também. Ou seja, Pai, eu preciso sentir o que ele sente, eu preciso me identificar com a humanidade, para que assim eu consiga resgatá-los. Aquilo que os olhos não veem, irmãos, o coração não sente. Se você nunca visitou a ala de câncer lá do hospital, você nunca vai sentir o que eu estou falando. Se você nunca foi visitar uma pessoa que está vegetando sobre uma cama, mas querendo viver, você não vai entender. Se você nunca entrou numa clínica de recuperação, onde as pessoas rangem o dente e dizem: eu queria não ter conhecido as drogas, eu queria ter tomado um rumo diferente para a minha vida. As drogas não permitem que eu tenha um rumo diferente hoje. Se você nunca visitou esse tipo de lugar, um abrigo, se você não sabe o que eu estou falando, fala com a irmã Sara, visita o abrigo aqui, para que os olhos vejam, para que nós consigamos mover-se de íntima compaixão. Se o meu interno, irmãos, não mover-se de íntima compaixão, o meu externo jamais fará alguma coisa pelas pessoas, jamais. Então Jesus aproximou-se para entender o que aquele homem sentia. Jesus aproximou-se da humanidade para que nós entendamos, para que ele entenda, e para que nós entendamos, nós também precisamos nos aproximar, meus irmãos. Aproximou-se, atou-lhes as feridas. Jesus solucionou o problema desse homem, deitou azeite e vinho, o azeite representando o Espírito Santo, o vinho representando o sangue. Ou seja, Jesus solucionou esse problema. Nós também, irmãos, nós temos condições de solucionar o problema das pessoas. Nós temos. Quantas e quantas bênçãos Deus tem nos dado. Então nós temos condições de solucionar o problema e a questão das pessoas, ou pelo menos amenizar a dor das pessoas, ou pelo menos proporcionar às pessoas um momento de alegria. E é tão pouco, irmão, tão pouco. O irmão Juvan, esses tempos para trás, aí eu não me recordo, finalzinho do ano, o Natal, né, Juvan? Nós pegamos alguns salgadinhos, um refrigerante, um suco, aliás, e levamos lá. Os irmãos agradeciam: ô Juvan, obrigado, cara, fazia tempo que eu não comia um salgado, obrigado, cara. Com um salgadinho e um suco, nós proporcionamos, os irmãos demais, né, o irmão José, todos os irmãos, proporcionamos um momento diferente para aquelas pessoas, um momento de alegria, mas principalmente um momento familiar. Teve um cidadão lá que há 23 anos não via ninguém da sua família. O Tião levou ele ali em Araraquara para ver a irmã, ele já mudou o homem. Ou seja, pequenas coisas, irmãos, proporcionam para essas pessoas um momento de alegria, um momento de felicidade. Nós temos essa condição. Quando Jesus colocou o seu Espírito Santo, o azeite e o vinho, algo aconteceu. O direcionamento desta pessoa foi mudado. Jesus colocou esse homem sobre a sua cavalgadura. E os irmãos acham que esse homem foi conduzido para Jericó? Não, ele foi conduzido para Jerusalém. Agora nós perdemos o controle das nossas vidas. Isso é muito interessante, isso me chamou a atenção de forma maravilhosa. Um dia também nós estávamos dessa forma, machucados por Satanás. Jesus untou as nossas feridas, solucionou os nossos problemas e colocou-nos sobre a sua cavalgadura. Ou seja, nós perdemos as rédeas da nossa vida. Agora Cristo é que dirige as nossas vidas. E nós não mais podemos voltar para Jericó. Mas agora nós estamos caminhando para Jerusalém. Nós estamos no propósito de Deus. Nós estamos agora em condições de ajudar o nosso próximo. Jesus mudou o rumo da nossa história. Jesus mudou o curso da nossa vida. Nós nos convertemos. O que é converter? Converter é estar caminhando para Jericó, mas Jesus solucionar o nosso problema, colocar-nos sobre a sua cavalgadura. Agora vocês são meus.
eu passei o meu sangue sobre você, o meu espírito sobre você, e isso diz sobre propriedade exclusiva. Agora vocês são meus, quem manda em vocês sou eu, e vocês então vão subir na minha cavalgadura, eu vou mudar o rumo da sua história, da sua vida, e nós não vamos mais para Jericó, agora nós vamos para Jerusalém, para o propósito de Deus. Jesus então levou para uma estalagem e cuidou dele. A estalagem é a igreja, irmãos. Agora entra a nossa responsabilidade também como crentes. Jesus nos trouxe para cá, nos colocou na responsabilidade dos obreiros, e partindo outro dia disse, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros. Quem é os hospedeiros? Os hospedeiros são os obreiros, os pastores. Jesus, há uma parceria entre nós e Cristo. Jesus, o Espírito Santo traz e a gente cuida. Mas o que acontece é que nós estamos fazendo o oposto. Nós estamos igual o irmão Diótrefes. Ao invés de cuidar dos irmãos que Jesus traz, nós colocamos porta fora. Mas o irmão já está machucado pela religião e por Satanás. Se nós não soubermos, não tivermos uma palavra de alento, uma palavra de carinho, uma palavra de ternura, essa pessoa vai voltar para o mundo. Eu ficar aqui, mas de jeito nenhum, vou me embora. Eu disse aos irmãos que quando eu cheguei na igreja, para mim era tudo santo, só faltava uma auréola na cabeça. Eu olhava para um, olha, esse irmão deve orar umas 15 horas por dia. Olhava a outra cantando, falava, que benção, aqui é o céu. E os dias passou. E os dias passaram, meus irmãos, e eu vi que a igreja, meus irmãos, na verdade é um hospital. A igreja não tem ninguém perfeito senão o Espírito Santo, só tem nego ruim aqui. Aqui na Batista, pior ainda. Glória a Deus que nós somos ruins, porque se nós não fôssemos bons, não precisávamos estar aqui. Mas nós, irmãos, temos a obrigação de cuidar daqueles que o Senhor e o Espírito Santo traz até aqui. O que acontece, parece que nós temos uma visão inversa. A pessoa chega, não, vai lá cumprimentar, o Espírito Santo trouxe. Ô irmão, seja bem-vindo, a paz do Senhor, chega aqui, seja à vontade, vamos cantor cristão aqui, o pastor fala lá, você segue aqui, aqui é a casa de Deus, esteja à vontade, o irmão é bem-vindo, a irmã é bem-vinda, se é uma irmã, vai uma irmã, se é uma jovem, vai uma jovem, se é um moço, a gente cerca ele por aqui, e aquela coisa toda, não ao contrário. Você veio da onde? Já é crente, não é? Já batizado? Aqui tem que batizar, hein? Aqui é batista. Não, meus irmãos, não façamos igual Diótrefes, não. Temos uma palavra de alento. Uma vez uma moça conversou comigo, inclusive o nome dela é Sara. Rafa, eu vou lá para a sua igreja. Lá para a sua igreja, que eu estou cheio de problema, pastor é isso, pastor é aquilo. Eu falei, de problema nós já está cheio. Fica com seus problemas para lá. Eu não quero ser lá na minha igreja, não. Ela, louco, eu falei, não quero problema, de problema nós já estamos cheios. Você vai conversar com o seu pastor e resolver seu problema. Você vai chegar nele e falar assim, e se acerta. É isso que uma mulher de Deus faz, e é isso que um pastor de Deus também faz. Dê a oportunidade para o seu pastor de te pedir desculpa, de te pedir perdão. E ela foi, depois encontrei a irmã, resolveu lá, resolveu. Ela deu risada e resolveu o problema. Eu lá quero problema na minha igreja? Fica com os seus para lá. Então, meus irmãos, cuidemos das pessoas, abrace as pessoas, principalmente os obreiros que ficam lá na porta, tampe um sorriso, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã, cuida deles, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou seja, nenhum esforço, nada que você fizer será em vão. Todo o tempo que você gastar, obreiro de Deus, pastor de Deus, irmã, círculo de oração, irmão de louvor, todo o tempo que você gastar em prol do cuidado desta pessoa, eu vou te pagar 100 vezes aqui, e por fim a vida eterna. Então não pensa você que você fica lá 3, 4 horas meditando para trazer uma palavra, ensaiando para trazer um louvor, você das irmãs, para trazer uma mensagem para as irmãs, que vai ser em vão, que Deus está somando na sua conta. Você nunca leu isso? Lê lá na carta de Paulo, que diz que tem uma conta lá. E o que nós vamos fazendo aqui não é barganha não, viu irmão? Mas Deus, Ele honra, Deus não deve nada para ninguém. Então tudo quanto Ele gastar a mais aí, quando eu voltar, eu vou pagar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Jesus agora faz uma pergunta para ele. Diante desses
dessas bofetadas na cara. Eu estou usando um sentido bem chulo, não é isso o objetivo de Jesus, mas o objetivo de Jesus é atingir o coração desse homem e os nossos também, é mostrar o que realmente importa, não é ter cargos, não é ter funções, mas é mover-se de íntima compaixão pela causa que ele veio fazer. Então, se nós não estamos ardendo o nosso coração para com o próximo, nós estamos errados, estamos totalmente errados. Um dia o irmão falou para mim assim: irmão, nós não somos uma igreja missionária não. Eu falei: então será que nós somos uma igreja? Se a missão de Jesus foi essa, se a ordem de Jesus foi isso, ide por todo mundo anunciar o evangelho, aí vem logo para mim, vem falar que nós não somos uma igreja missionária. Eu falei: então nós somos uma igreja ou não? Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei: então está tudo certo. Falei: por mais que nós não tenhamos, mas nós devemos ser, porque é essa a ordem que Deus nos tem dado. Então, depois disso Jesus disse, ou melhor, o homem respondeu, disse pois Jesus, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse pois Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então esse faze da mesma maneira está ecoando há 2000 anos atrás. Agora nós temos condições de responder a pergunta inicial: nós somos verdadeiros cristãos? Ou nós só passamos de meros religiosos? Ou nós não passamos de religiosão velho batistão? Se nós, irmãos, não nos movemos pela causa alheia, pelas pessoas que estão caminhando para o inferno, e pelas pessoas que estão machucadas pela religiosidade, nós não estamos em conformidade com aquilo que Deus nos tem dado. Vai e faze da mesma maneira. Que Deus nos abençoe, irmãos.